Pega a sua Bíblia e, por favor, abra no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo de número 22. Marcos, capítulo 8, versículo de número 22. Marcos, capítulo 8, versículo de número 22. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. E, levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois, tornou a pôr as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe distintamente a todos. E mandou para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Agora vamos para Lucas capítulo 7, versículo 14. Vamos ler do versículo 11 em diante. Lucas 7, 11. Lucas capítulo 7, versículo 11. E aconteceu pouco depois de ir à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E, chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Entregou a sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Hoje eu quero falar com vocês sobre o poder do toque. O poder do toque. O toque, ele é uma forma primitiva de contato, de conhecimento, de comunicação. O toque, ele vai aonde as palavras não alcançam. Você pode prestar atenção que a própria natureza mostra isso. Quando os animais têm os seus filhotes, eles costumam lambê-los, tocando, demonstrando amor pelos seus filhotes. E nós vemos que no mundo espiritual isso também é fato, isso também é real. Deus nos toca de diversas formas. Deus nos toca quando nós estamos lendo a Bíblia. Deus nos toca numa reunião como essa, quando estamos ouvindo a palavra. Deus nos toca quando estamos orando. Deus nos toca de diversas formas, de diversas maneiras. Mas o que faz a diferença não é apenas o toque que nós recebemos de Deus, mas é estarmos preparados em perfeita comunhão para entendermos o toque de Deus em nossas vidas.
no mundo espiritual, nós precisamos estar sensíveis ao toque de Deus, completamente sensível, para que tenhamos esta sensibilidade ao toque divino. Existe uma doença chamada lepra, e quando a pessoa é acometida por essa doença, ela toma conta da pele, o lugar que ela atinge, a pessoa perde toda a sensibilidade. Você pode até pegar uma agulha e tocar naquele lugar e a pessoa não sente dor, porque ela perdeu a sensibilidade ao toque devido àquela doença. E na Bíblia Sagrada, a lepra, ela representa o pecado, porque na época todos que contraíam tal doença, elas tinham que ser retiradas do convívio da sociedade, viviam nas aldeias, existiam as aldeias dos leprosos, e eles não podiam ter contato com ninguém por causa daquela doença, eles viviam isolados. E espiritualmente a lepra é símbolo do pecado. E nós temos que vigiar para que isto não aconteça com o nosso espírito, de nos afastarmos de Deus e de perdermos a sensibilidade do toque divino. Porque Deus está nos tocando todos os dias. Deus está nos tocando a todo momento. Deus está nos tocando dia e noite. Mas nós precisamos estar preparados para esse toque, estar sensíveis ao toque de Deus. Ao toque de Deus, uma pessoa pode ser curada. Ao toque de Deus, uma pessoa pode ser liberta. Ao toque de Deus, tudo pode ser transformado. Algo que foi destruído pode ser reconstruído ao toque do Senhor. Eu me lembro que a minha conversão foi através de um toque de Deus. Eu tive uma paralisia facial, que a minha boca veio até a orelha, entortou. Eu tomei 3 meses de choque no rosto para tentar reativar os nervos que haviam sido paralisados por causa dessa paralisia facial. E depois de 3 meses, os médicos disseram para mim: olha, não tem jeito, nós já fizemos o que tínhamos que fazer, nós já usamos os recursos disponíveis, nós fizemos o tratamento de choque, demos para você os remédios necessários, não tem mais jeito. E quando cheguei em casa, minha mãe disse: filho, aqui no bairro tem uma reunião na casa de uma senhora toda segunda-feira, e lá eles oram pelas pessoas que estão enfermas, que estão doentes. Eu disse: mãe, eu quero ir. Eu andava com um lenço no rosto, assim, ó, porque a minha boca não continha mais a saliva. Se eu não usasse o lenço, a saliva escorria pelo rosto afora. E eu fui com aquele lenço no rosto, ouvi a pregação. Em um dado momento, o pregador disse: você que precisa de uma oração, vem aqui à frente. Eu fui. Naquele momento ele colocou a mão sobre a minha cabeça e orou. Enquanto ele fazia aquela oração, eu comecei a chorar copiosamente, chorando, mas enquanto eu chorava, eu sentia também que saía algo de mim naquele momento, uma opressão diabólica que estava na minha vida, ali causando aquele problema. Terminou a oração, eu saí daí leve. Eu disse à minha mãe: agora vamos embora que eu tenho que trabalhar amanhã. E quando eu cheguei em casa, eu entrei no banheiro para escovar os dentes. No momento em que eu tiro aquele lenço, eu olho para o espelho, a minha boca estava completamente normal, eu estava completamente curada através do toque de Deus. Deus usou aquele homem, Deus tocou em mim através da vida daquele homem. E ali eu recebi o meu milagre. Eu quero dizer para você que Deus pode tocar de diversas formas. Deus toca através de um abraço. A Bíblia nos conta o caso de um jovem chamado Eutico. O discurso de Paulo se prolongou e ele estava no 3º andar na janela. Ele cochilou e caiu do 3º andar. Todos foram lá, o jovem estava morto, mas Paulo o abraçou. E no momento que Paulo abraça,
a Bíblia diz que ele então ressuscita, ele volta à vida. Paulo não orou por ele, Paulo abraçou. E no abraço que Paulo, Deus tocou naquele jovem e o ressuscitou. Eu posso dizer nessa manhã que Deus está tocando pessoas através dessa palavra de hoje. Que Deus está tocando corações. Que Deus está tocando vidas. Volta lá para o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 22. Coloque aí no telão para mim, produção, Marcos 8, 22. Esse texto nos fala acerca de um cego que foi trazido a Jesus. E a Bíblia diz, e chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. Eles rogaram a Jesus que apenas Jesus lhe tocasse. Eles entendiam o poder que havia no toque. O poder de Deus pode ser transmitido através de um toque físico, de um toque espiritual, que vai mudar toda a história da nossa vida. Deus está constantemente nos tocando, para quebrar cadeias, para quebrar prisões, para reconstruir áreas de nossas vidas que foram destruídas pelo pecado, por Satanás. E eles rogaram que apenas tocassem Jesus, que Jesus tocasse nele, aliás. Eles não pediram para Jesus orar por ele. Eles não pediram para Jesus pôr a mão, orar forte para aquele cego. Não, eles pediram que Jesus pelo menos o tocasse. Eu quero dizer para você que o toque de Jesus transforma. O toque de Jesus cura. O toque de Jesus faz toda a diferença em nossas vidas. Eu quero usar a vida do profeta Daniel hoje para falar pelo menos de 4 toques que Deus deu na vida de Daniel e que dá também na nossa vida hoje. Nós é que muitas vezes não percebemos. Eu quero usar o exemplo do profeta Daniel. Se você tem a Bíblia, abra no livro de Daniel, capítulo 10, versículo de número 10. Daniel, capítulo 10, versículo de número 10. Daniel 10, 10 está escrito assim: e eis que em uma mão me tocou e me fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. O primeiro toque que Deus deu na vida de Daniel era o toque para pôr de joelhos. O toque para pôr de joelhos representa o chamado de Deus para a oração, a rendição a Deus. Se nós formos sensíveis à voz do Senhor, Ele vai nos tocar para nós sabermos o momento em que nós devemos orar. Ele vai nos tocar de madrugada, nos chamar para orar, para interceder, para clamar. A Bíblia diz que Deus tocou em Daniel para que ele se colocasse de joelhos. E quando você se coloca de joelhos, são 2 coisas, é um ato de rendição e também de oração. É Deus tocando, chamando para orar. Quantas vezes de madrugada nós acordamos por um toque divino, Deus nos chamando para orar por uma causa, Deus nos chamando para orar por uma situação, Deus nos chamando para orar por uma pessoa, Deus nos chamando para orar por situações que estão talvez para acontecer, nem aconteceram ainda, mas Deus nos chama, nos toca para orarmos. E nós, quando estamos ligados com Ele, nós sentimos o toque de Deus para paralisar
um plano maligno que está preparado para tentar trazer destruição para as nossas vidas. Eu preciso ser sensível ao toque de Deus. A igreja de Cristo precisa ser sensível ao toque de Deus. E nós precisamos simplesmente todo dia ser tocados pelo Senhor. Se eu for tocado todo dia eu serei transformado. Se eu for tocado todo dia minha vida vai mudar cada vez mais para a glória do Senhor. Eu não posso ficar sem o toque de Deus na minha vida. Nós não podemos ficar sem o toque de Deus em nossas vidas. O segundo toque que Deus deu na vida de Daniel está lá no versículo de número 16. Versículo de número 16 diz assim: e eis que como uma semelhança dos filhos dos homens, me tocou nos lábios, me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei, e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão me sobrevieram dores e não ficou força alguma. E não me ficou força alguma. O segundo toque que Deus deu em Daniel foi o toque nos lábios. Deus tocou Daniel nos lábios. Representa a purificação de Deus em nossas palavras, nossos lábios. A Bíblia diz que uma certa vez Deus vem até um profeta Isaías, um anjo, e toca com uma tenaz, uma brasa, nos lábios do profeta Isaías, dizendo: eu te purifico de toda a sua iniquidade. E ele foi purificado. O toque nos lábios representa a purificação de Deus sobre nossas vidas. E não só purificação, mas ele representa também em nossas vidas o domínio próprio para sabermos a hora de falar e a hora de nos calar. Esse toque de Deus representa também domínio próprio para sabermos a hora de falar e a hora de nos calar. E nós precisamos pedir: Deus, toca nos meus lábios, para que eu saiba o momento de falar, para que eu saiba o momento de me calar. Porque às vezes nós invertemos as coisas. Quando é para calar, a gente fala. Quando é para falar, a gente se cala. Por quê? Porque a gente não está sendo perceptível ao toque de Deus. A gente não está sendo perceptível, sensível ao toque de Deus. E Deus toca. Deus toca para você se calar, para evitar uma desgraça. Deus toca para você falar também, para evitar uma situação constrangedora. É o toque nos lábios. Eu preciso que Deus toque meus lábios, para que eu tenha domínio próprio com as minhas palavras. Porque o homem que não consegue dominar suas palavras, ele é um ser indomável no mundo espiritual, ele vai ser preso, enredado pelas suas próprias palavras. Porque a Bíblia diz, lá no livro de Provérbios: ficastes preso pelas suas próprias palavras. Satanás quer que você não tenha controle sobre o que você diz, sobre o que você fala, sobre o que sai da sua boca, porque ele sabe que isso pode ser argumento para aprisionar você. Ele quer fazer você falar quando não tem que falar. A Bíblia Sagrada nos fala do rei Herodes. A filha de Herodes, a filha a mulher de Herodes, Herodias, coloca a sua filha para dançar. Herodes fica tão encantado que ele diz para ela assim: olha, eu dou tudo que a sua filha quiser, mas que ela dance para mim novamente. E ele então se prendeu nas suas palavras. E a mãe da moça tinha raiva do profeta João Batista, porque aquela mulher que se tornara, entre aspas, mulher de Herodes, ela era do irmão de Herodes. E ela estava se prostituindo. E ela estava irritada com aquilo. E sabe o que ela pediu? Ela disse para a filha: filha, vai e pede a cabeça de João Batista. E aí,
Por favor, desliga o celular. Obreiro, vê quem está tocando e vai lá e ajuda a pessoa, por favor. E aí diz a Bíblia que a moça chega para Herodes e diz: eu quero a cabeça de João Batista num prato. O rei Herodes não pôde voltar atrás da sua palavra, porque naquela época, se o rei desse a palavra e voltasse atrás, ele perdia toda a sua credibilidade. E ali trouxeram a cabeça de João Batista num prato. Ele foi morto, porque alguém não teve domínio com as suas palavras. Há muitos casamentos destruídos, há muitos casamentos sendo atacados, que estão acabando porque marido e mulher não sabem conter-se quando tem que se conter. Não sabe falar quando tem que falar. Por quê? Mas por que não sabem? Porque não são sensíveis ao toque de Deus, porque Deus toca. Deus está sempre tocando. Mas muitas vezes nós estamos tão envolvidos com tantas coisas, e aí nós não sentimos esse toque divino, e falamos quando não temos que falar. Ou nos calamos quando não temos que nos calar. E isso acaba acarretando mais problemas, mais dificuldades. O relacionamento vai se tornando cada vez mais difícil. É onde que chega a separação. Então eu preciso entender e ser sensível ao toque de Deus na minha vida. Deus toca nos lábios para purificar, e Deus toca nos lábios para te dar domínio sobre as suas palavras. Porque a Bíblia diz que pelas nossas palavras nós somos justificados, e pelas nossas palavras também nós seremos condenados. Eu preciso do toque de Deus. Terceiro toque que Deus dá à vida do profeta Daniel. Versículos 17 e 18. Como, pois... Acharam aí? Como, pois, pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Falar com aquele meu senhor, porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. E uma com a sentença de semelhança de um homem, me tocou outra vez e me confortou. É o terceiro toque, é o toque do conforto. Deus toca para poder confortar. O toque do conforto é naquele momento que nós nos sentimos abandonados, nós nos sentimos sozinhos, e Deus toca. Deus toca, é o toque que vai confortar o nosso coração. Deus toca, muitas vezes a gente acorda meio que para baixo, a gente acorda meio que triste, aborrecido. Quando a gente vai ler a Bíblia, Deus nos dá uma palavra, e aquela palavra salta aos nossos olhos de tal maneira que nós sentimos o conforto de Deus na nossa alma, no nosso coração. Nós somos confortados por Deus através daquela palavra. E aquela palavra foi um toque de Deus para trazer conforto no nosso coração. Por isso que é muito importante que quando nós nos sentirmos tristes, aborrecidos, desamparados, nós pedirmos a Deus que Ele nos toque. Porque esse toque vai trazer conforto para o nosso coração. Vai trazer conforto e vai trazer segurança.
nós vamos sentir seguros e cuidados por Deus. Porque se existe uma coisa que Satanás gosta de fazer, é fazer você se sentir só. É fazer você se sentir abandonado. É fazer você se sentir jogado. Isso o diabo gosta. Mas se nós formos sensíveis à voz do Senhor, Ele vai nos tocar e vai nos confortar. E nós vamos sentir que não estamos sozinhos, mesmo nas tempestades, mesmo nas adversidades, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das aflições, mesmo diante das situações mais difíceis da vida. Diga graças a Deus. O quarto toque, versículos 18 e 19. Versículos 18 e 19 diz assim: uma como a semelhança de um homem me tocou outra vez e me confortou. E me disse: não temas, homem muito desejado, paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu Senhor, porque me confortastes. Aleluia. O quarto toque é o toque do ânimo. A Bíblia diz: anima-te. Anima-te, sim. Daniel estava desanimado naquele momento. E o quarto toque de Deus sobre a vida dele era o toque do ânimo. É o toque para animá-lo. Representa os momentos que nós enfrentamos, que ficamos desanimados. E aí vem o Senhor para nos tocar, para nos trazer ânimo. E aí vem o Senhor, o toque de Deus, do ânimo, é tão lindo, tão especial, que Ele nos toca e nos abre os olhos para enxergar as coisas na perspectiva e na visão de Deus. Porque às vezes o que nos deixa desanimado é que nós enxergamos a vida do nosso jeito. Do nosso jeito. Na nossa perspectiva. E aí surge o ânimo, o desânimo. Ficamos desanimados, porque você enxerga o casamento do seu jeito. Você enxerga o seu trabalho da sua perspectiva, com os seus olhos. Você não está enxergando com os olhos de Deus. Quando Deus nos toca, e com esse toque do ânimo, esse toque nos dá a condição de ficarmos animados, mas também de enxergarmos a vida, de enxergarmos o casamento, de enxergarmos a família, de enxergarmos as situações como Deus enxerga, e não como nós enxergamos. Porque entre a minha visão e a visão de Deus, há uma diferença muito grande. E esse toque do ânimo está ligado a isso. A pessoa começa a se animar porque Deus toca nela e vai mostrando a vida para ela, não do jeito que ela está vendo, mas do jeito de Deus. E ela começa a se levantar, e ela começa a sair daquela prostração, porque ela sabe, ela está vendo, poxa, não é assim do jeito que eu via. Eu estava vendo de um jeito diferente, Deus está me mostrando de outro jeito. Eu estava vendo que não tinha mais solução para mim, mas Deus está mostrando que é diferente. Eu estava vendo que eu não ia conseguir, mas Deus diz que eu já consegui, eu estou vendo isso. Aquilo que era aparentemente para me destruir, não me causou dano nenhum. Deus está me mostrando que Ele me protegeu. Aquela situação que eu passei, Deus está me mostrando que Ele usou aquilo para me moldar, para forjar em mim o caráter dEle. Então eu começo a ver diferente. O toque do ânimo tem esse poder de também abrir os nossos olhos para enxergarmos como Deus enxerga.
para vermos as situações como Deus vê. Isso faz toda a diferença. É por isso que eu e você, nós precisamos, todos os dias de nossas vidas, sermos tocados. Sermos tocados da maneira que Deus quiser, do jeito e da maneira que Ele bem quiser. Se é através da palavra, glória a Deus. Se é através de uma oração, aleluia. Se é através de um abraço, louvado seja Deus. Mas que sejamos tocados. Mas que sejamos tocados para sermos moldados, para sermos transformados segundo o poder e a graça de Deus. Eu me lembro de um professor meu de teologia. Ele também é pastor. E um dia, uma das suas colaboradoras chega na igreja. Ele nunca tinha feito aquilo. Ele chama, ele diz: irmã, vem aqui, deixa eu te dar um abraço. E ele abraçou aquela colaboradora. E ela começou a chorar copiosamente. Chorava, chorava, chorava de soluçar. Ele disse: o que está acontecendo, irmã? E ela falou: pastor, eu quando saí de casa, eu disse que seria a última vez que eu viria na igreja, se Deus não me tocasse, se Deus não me desse um sinal. Porque a minha vida está assim, 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 assim. E eu disse: Senhor, me dá um sinal de que o Senhor se importa comigo, de que o Senhor me ama. Me dá um sinal de que o Senhor está olhando para mim, está cuidando de mim, porque eu não aguento mais. Senão vai ser a última vez que eu vou e eu não volto mais naquele lugar. E ela disse: então assim que eu cheguei, o Senhor me deu aquele abraço. Aquele abraço falou mais do que um sermão seu de 1 hora. Naquele abraço eu senti que Deus estava tocando em mim, estava cuidando de mim. Era o sinal que eu estava pedindo a Deus. E eu entendi num abraço que Deus estava me tocando. O fato é que Deus toca. E nós precisamos ser tocados. A própria ciência mostra, através de pesquisas, que o toque físico, ele tem poder de aliviar o estresse, curar doenças, acalmar pessoas violentas. A ciência diz isso. Por isso que eu entendo que quando trouxeram aquele cego de Betsaida até o Senhor Jesus e rogaram ele que o tocasse, eu entendo que o toque de Jesus pode fazer toda a mudança em nossas vidas. Pode abrir os olhos, pode nos dar domínio com as nossas palavras, pode nos trazer conforto, pode nos colocar em oração, pode verdadeiramente nos trazer ânimo e fazer toda a diferença em nossas vidas. E eu creio que Deus trouxe você aqui nessa manhã para te tocar. Que Deus trouxe você aqui
para tocar em você de forma extraordinária. Não importa qual o seu problema, não importa qual a situação que você está enfrentando, eu creio que Deus pode te tocar. Deus pode te tocar e fazer tudo novo nessa manhã. E trazer resposta que você não encontrou buscando em tantos lugares. E mostrando caminhos que você não conseguiu enxergar na sua perspectiva. Mas ao toque de Deus, os olhos se abrem e nós conseguimos enxergar.